Bom dia a todos e a todas. Desta vez vamos falar em liberdade e libertinagem, entre outras coisas. Qual é a minha ideia? Bom, muitas pessoas pensam que se forem livres para obedecerem à vontade aos seus instintos, estarão realmente muito bem, poderão ser felizes e poderão sentir-se humanamente bem. Ora, é preciso cuidado com os conceitos, com a maneira de pensarmos em nós, na nossa vida e no mundo e nos outros, porque isso pode levar-nos a erros potencialmente terríveis. E um deles parte justamente daí. Se a liberdade humana se definisse por possibilidade de obedecer livremente aos seus instintos, às suas necessidades básicas, aos seus impulsos, então teríamos que concluir que os animais que mais livremente, entre aspas, grandes aspas, obedecem ao seu instinto seriam profundamente livres. É exatamente o contrário que nós verificamos. Os animais que mais obedecem pura e simplesmente a instintos são animais extremamente não livres, são animais muitíssimo previsíveis e que são ferreamente controlados pelo instinto. Por exemplo, as sardinhas, se calhar os robalos, se calhar as pescadas, se calhar os carapaus. Os peixes que vivem em cardume e que se movimentam em cardume têm um comportamento que, de modo geral, é extremamente previsível e dificilmente se altera, que é governado por instintos pré-programados no sistema nervoso e que se transmitem geneticamente. Ora bem, o inverso disto começa a surgir quando encontramos animais que são um pouco mais individuais, podem ter um pouco mais de iniciativa e podem, de certo modo, começar a mostrar alguma criatividade. Entre os peixes, não tenho muita notícia disso. Se procurarmos em cefalópodes, por exemplo, em polvos, aproximamos mais disso. Há polvos que têm sido observados como parecendo ser capazes de alguma margem de criatividade e iniciativa. Se pensarmos em mamíferos marinhos como os golfinhos, eles parecem capazes de uma certa margem de criatividade expressiva, quase podem dançar de maneiras inesperadas. Quando entramos em animais terrestres mais diferenciados, parece também haver alguma margem de iniciativa, de alguma criatividade. Vemos isso em corvos, entre os pássaros, vemos isso, por exemplo, em elefantes, vemos isso em alguns símios. Quando entramos no reino humano, é curioso ver que algumas pessoas parecem ambicionar, sobretudo, poderem obedecer a instintos, quando, na verdade, quanto mais simplesmente obedecerem a instintos, menos serão livres, mais serão ferreamente determinadas e previsíveis. É curioso também ver que em muitos meios ligados ao comércio, ao marketing, ao consumismo, se procura tornar os consumidores o mais manipuláveis e previsíveis possível, para assegurar, como se diz, a fidelidade dos compradores, dos clientes. Ou seja, a fidelização do cliente está normalmente baseada na construção da ilusão de que determinados produtos satisfazem os instintos e as necessidades mais ou menos primárias e imediatas das pessoas. Por vezes vence-lhes uma pseudo-liberdade, mas na verdade as grandes empresas estão interessadas em controlar e tornar previsível o comportamento das pessoas. Ou seja, muitas empresas estão interessadas em que nós nos comportemos como um rebanho, ou ainda melhor, como um cardume. E isso não me parece das coisas melhores para a espécie humana. Por outro lado, algumas pessoas procuram ter uma certa medida de escolha consciente e procuram deixar que o seu corpo escolha, de maneira mais ou menos consciente, o que quer e do que precisa. É um progresso, em certa medida, creio eu. Outras pessoas tentam expressar as suas emoções com o máximo de liberdade possível. O problema é que muitas dessas emoções, na raiz, são também essencialmente instintivas, estão programadas. São as mesmas em toda a gente e são partilhadas, aliás, com diversas espécies animais. E então, nem obedecer aos instintos, nem obedecer simplesmente às emoções, nos torna livres, antes pelo contrário. Mais ainda,
eu diria que quanto mais temos efetivamente escolhas verdadeiras acerca do comportamento, dos sentimentos, do pensamento, da maneira de estar e da maneira de ser, quanto mais escolhas nós temos nestes departamentos, melhor. E acontece que, por vezes, deixar apenas as nossas vísceras e os nossos instintos escolherem não vai muito longe. Condena-nos a dissabores, creio eu. É melhor, na medida do possível, deixar que seja a nossa alma interior a escolher e que ela escolha aquilo que lhe dá prazer. E os prazeres da alma são diferentes dos prazeres do corpo e dos prazeres apenas emocionais e instantâneos. São mais profundos, tendem a ser mais duradouros, tendem a ter mais a ver com valores superiores, como verdade, justiça, como estética, como equilíbrio, como amor, como solidariedade, como partilha. E deixarmos-nos, ou procurarmos cada vez mais, sentir-nos como seres de consciência, num certo sentido, efetivamente, como almas. E procurar que as nossas almas escolham estará, julgo, a acercar-nos de uma liberdade verdadeira e não de uma libertinagem que consiste, sobretudo, em cedermos a instintos imediatos e deixarmos que eles nos governem. Ou seja, a entregarmos o governo das nossas vidas às nossas vísceras, num certo sentido, e aos nossos instintos pré-programados. O oposto implica, eventualmente, descentrarmos-nos das nossas necessidades imediatas e muito fisiológicas e das nossas emoções imediatas e bastante fisiológicas ainda, para começarmos a escolher conscientemente orientar-nos de acordo com valores do mundo da alma, que são muito mais universais e que nos colocam muito mais em busca de uma ação que nos põe em sintonia cósmica, de algum modo. E é isto que eu queria dizer. Como sempre, se gostarem, partilhem, subscrevam, comentem e até breve.